O batim dessa semana é muito fácil. Estou ansiosa para começar. Paramos aqui. Aqui no meu caderno eu estou vendo que aprendemos até agora os batins do grupo 1, G, K e K. Aprendemos também os batins do grupo 2, P e P. Começamos a estudar os batins do grupo 3, verdade. Mas a prof tirou as aulas lá do app e agora não sei onde paramos. É verdade, ela disse que a gente iria recomeçar. Então eu vou ter que assistir a videoaula de hoje para poder relembrar o que vimos com o conteúdo adicional que ficou faltando, realmente. Vamos lá, vamos começar. Vou pegar o meu celular e vou assistir a videoaula de hoje. Deixa eu ver aqui. Primeira dica é que no final da palavra sozinho, ele tem som de T curtinho. Na verdade, não tem muitas palavras como exemplo desse batim no final, mas é muito simples. Todos do grupo 3, no final, tem som de T curtinho. Olha, tem sílabas aqui. Eu vou ler para praticar. Not, that, nat, mot. Muito fácil. Quero ver a próxima. Agora, sucedido de vogal, o nosso batim desaparece. Também é muito fácil. Nossa, isso aqui eu vou tirar de letra. Deixa eu ler essas palavras para praticar também. Não custa nada, né? 좋아요, 좋아, 놓아요, 놓아. Nossa, é muito fácil. É só descartar o batim. Faz de conta que ele não existe. Eu vou tirar 10 nessa autoavaliação que vem, hein? Essa daqui? Muito fácil. Ryui. Eu errei? Mas como assim? Não era só descartar o ryut? Existe uma exceção. Quer dizer que quando se tratar do nome da consoante ryut, eu vou ter que mudar o som desse batim, ryut, e fazê-lo soar como um shiut. Tá. Mas só nesse caso, tá? Não tem mais nenhuma exceção. Só no caso de estarmos falando da consoante ryut, pronunciando o nome dela, se depois da pronúncia do nome dessa consoante tivermos alguma vogal, o nosso batim ryut terá um som de shiut e será unido com a vogal da sílaba seguinte. Eu fui procurar saber por que isso acontece e eu gostaria de compartilhar com vocês. Sabe o que acontece? Quando a gente pronuncia o nome de consoantes coreanas com vogais, pode gerar ambiguidade, pode gerar dúvidas. Então, nós precisamos pronunciar dessa forma para não gerar dúvidas. Olha só um exemplo aqui interessante. A letra D, o nome dela é Tigut. E em uma frase em coreano, por exemplo, se eu quiser falar sobre a letra D, se eu quiser usar a letra D como sujeito da minha frase, por exemplo, D é a letra do meu nome, ou seja, se eu usar a letra D como sujeito da minha frase, então eu precisarei, nesse caso, usar a partícula de sujeito, partícula I, já que Tigut termina com batim. A gente vai ver isso em gramática, tá? Mas vejam só, não podemos dizer Tiguti. Já falamos sobre isso nas interações, chegamos a apresentar uma explicação rápida numa das videoaulas que foi removida do app para ser ajustada, mas sabemos que há a possibilidade de dizermos Tiguji, Tiguji, com esse som do jiut. Mas, quando se trata do nome da consoante, Tigut é o nome da consoante, tá? Se falar do nome da consoante, aí temos que ter esse cuidado. Se estamos falando de pronunciar o nome de uma consoante, existem regras especiais para esses casos. No caso da consoante hyut, nós já vimos aqui que ela deverá ser alterada. O som dela, junto com a vogal da sílaba seguinte, será de shiut. Mesma coisa acontece aqui no tigut. Tigut, com a vogal I, nós vamos ler tigushi. Agora, por que isso acontece? Vamos tentar explicar rapidamente, usando esse exemplo mesmo do tigut. Existe uma palavrinha chamada
Coat, coat, que significa flor. Quando eu quero usar a palavra flor como sujeito na frase, eu devo acrescentar junto dela uma partícula de sujeito. Como a palavrinha flor termina com batim, eu vou acrescentar a partícula de sujeito que melhor se encaixa aí, que é o i. Então vamos ler? Coat. O patim se une à vogal. Ainda chegaremos lá para estudar esse patim, tá bom? Mas a pronúncia ficará coat. Quando lemos a nossa consoante de good com essa partícula numa frase, pronunciaremos normalmente, já que sabemos da regrinha, de good. De good. Mas não é o caso aqui. Vocês concordam que esse som pode gerar dúvidas quando pronunciado numa frase longa, numa sequência de palavras, e a pessoa que ouve pode entender coati, flor, coati. Por isso, essa regrinha especial, tratando-se de nome de consoantes, nos casos que iremos apresentando daqui para frente, nós iremos ter cuidado com a pronúncia delas. Para hoje, precisamos fechar com essa informação na cabecinha, tá? Falou do nome da consoante hiut, que termina com o próprio hiut patim. O nosso patim hiut, nessa palavrinha que é o nome da própria consoante, é sucedido de uma vogal, nessa expressão, por exemplo, e nós vamos lê-lo junto com a vogal. E nesse caso, ele não vai simplesmente desaparecer como em regra, como nos outros casos. Ele vai ser pronunciado, mas com o som do hiut. Vamos lá ler novamente para não esquecer. Hiushi, hiusul. Fácil, não é? Anota no caderno para não esquecer. Essa é a única exceção do patim hiut com vogais, tá? Vamos seguir agora para ver o próximo caso, porque eu estou achando tão legal esse patim, tão fácil, tão tranquilo. E vocês? Sucedido de consoante tem uma regrinha interessante aqui. O patim hiut tem o poder de aspirar as consoantes que estão próximas a ele. Então, se temos uma consoante na sequência depois do patim hiut, nós vamos pronunciá-la de forma aspirada. Claro, se ela tiver uma forma aspirada. Vamos observar aqui, por exemplo. Deixa eu voltar aqui para o meu caderninho, porque eu preciso anotar essas exceções. Não posso errar isso. O patim é tão fácil. Só esse detalhe eu vou aprender rapidinho. Se eu encontrar o patim hiut e sucedido dele vier uma consoante, eu preciso ver. É uma consoante que possui forma aspirada? Se ela tem forma aspirada, então eu vou pronunciá-la de forma aspirada. Afinal, o hiut tem esse poder de transformar as consoantes que vêm depois dele em pronúncias aspiradas. Então, por exemplo, a palavrinha choton. Choton. Pronuncia assim. Afinal, a consoante D tem uma forma aspirada que é o T. É isso que eu vou fazer aqui. Choton. Legal, peguei, entendi. Agora, quando as consoantes não têm forma aspirada, o que será que eu devo fazer? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, deve ter uma dica para mim. Tá. Quando a consoante não tem forma aspirada, simplesmente eu vou descartar o meu hiut e vou ler a minha consoante normalmente. Que coisa mais fácil! Nossa, adorei esse patim. Breve pausa aqui, só para explicar uma coisinha para vocês. Se vocês buscarem esse conteúdo em sites que aprofundam essa explicação, vocês vão ver que o patim hiut, sucedido da consoante n, da consoante que tem som de n, ele não é pronunciado realmente, mas a explicação dirá que ele será pronunciado como um n também. Na nossa metodologia, nós não iremos explicar isso para vocês. Vai acumular informações na cabecinha de vocês. Desde que descartemos o hiut, iremos pronunciar o n da sílaba seguinte, tá? Então, não se preocupem em seguir ao pé da letra nesse sentido, já que essa informação não vai afetar a pronúncia da nossa palavrinha em coreano de forma considerável. Então é isso. Quando o patim hiut for sucedido de consoante e essa consoante tiver uma forma aspirada, nós iremos pronunciá-la em sua forma aspirada. É esse o papel do patim hiut. Já se a consoante não tiver forma aspirada,
nós iremos apenas pronunciá-la com um pouco mais de força. Então, se ela não tem forma aspirada, mas tem uma forma dupla, por exemplo, um pouco mais forte, o should tem o sun should. Esse não é aspirado, tá? Esse é duplo, é forte. Então, se a nossa palavrinha tiver batim, should, e a sílaba seguinte for um should, nós pronunciaremos ele com um pouquinho mais de força, como um sun should, mais forte, tá? Vamos ver exemplo de palavras para a gente fechar a aula de hoje. 좋다, 좋다. Olha, temos a consoante D logo depois do batim hyut. Quando o batim hyut é sucedido de consoantes, se ela tem forma aspirada, nós vamos pronunciá-la na forma aspirada. Então, 좋다. Mais um, 어떻게, 어떻게, 어떻게. Olha, esse que é aspirado também. A consoante K tem uma forma aspirada. Então, o batim, que tem esse poder, faz com que pronunciemos ela aspirada. Que, 어떻게. E nota, nota, aspirado também, já que o D tem uma forma aspirada. T. 그렇지만, 그렇지만. Olha, notaram? O 지읒 não é aspirado naturalmente, é uma consoante simples, não aspiramos. Mas como temos o batim hyut, sucedido a ele temos essa consoante, ele vai afetar essa consoante. E a pronúncia dela vai ser aspirada, claro, se ela tiver uma forma aspirada, e ela tem. Então, chiut, é assim que vamos pronunciar. 그렇지만 significa mas, é uma das formas de dizer mais. Veremos isso em gramática. E a última para fecharmos, 좋습니다, 좋습니다. Olha, agora temos a consoante chiut. Ela não tem forma aspirada. O que fazemos quando a consoante não tem forma aspirada? Pronunciamos ela com um pouquinho mais de força. E se ela tiver uma forma dupla, ela vai soar como sua forma dupla. Por isso que pronunciamos 좋습니다, 좋습니다. S. Batim san chiut, a gente pronuncia com um pouquinho mais de força. Duplo, né? E outra coisa, essas alterações acontecem só na pronúncia, tá? Não se altera na escrita. Escrevemos as consoantes normalmente como elas são. Nós estamos praticando aqui a pronúncia das palavras quando aparece o batim hyut. Tudo isso que vimos é com relação à pronúncia. As alterações na escrita não acontecem. Espero que tenha ficado claro. Vamos fazer uma revisão geral do que vimos hoje para fechar nossa aula. Vou revisar essas dicas todos os dias no caminho de casa para o trabalho. No final sozinho, o batim hyut tem som de T curtinho. Quando está sucedido de uma vogal, em regra ele desaparece, pronunciamos só a vogal, tranquilo. Mas quando se trata de falar o nome da própria consoante hyut, precisarei ter cuidado, porque o som do batim será o som do chiut. Hyusul. Legal, peguei. Essa eu não esqueço mais. Agora, sucedido de consoante, o nosso batim vai aspirar essa consoante se ela tiver uma forma aspirada. Tranquilo, ok, entendi isso aqui. E se a consoante não tiver forma aspirada, eu vou precisar pronunciá-la um pouco mais forte. Isso também tá ok. Então, eu não tenho mais nada que aprender com relação a esse batim. Estamos em paz, somos amigos. Esse eu gostei, hein? Será que o da semana que vem vai ser fácil que nem esse? Estou ansiosa, não vejo a hora. Ah, não posso esquecer, existem regrinhas nas gramáticas, nos livros em coreano, indicando que quando a consoante seguinte é um N, tem esse som do N, eu devo pronunciar o meu batim também como um N. Mas isso não faz diferença para a gente que é brasileiro, para nossa interpretação não vai ter problema, já que o som realmente pronunciado será do próprio N da sílaba seguinte. Tudo bem, acho que agora estou 100% segura para responder minha autoavaliação no domingo. E vocês, pessoal? Eu vou continuar estudando aqui em casa. Hoje estou livre, então vou aproveitar. Pessoal, desejo uma ótima autoavaliação para vocês no domingo. Espero que vocês tenham aprendido bastante esse mês junto com a gente. Então, até semana que vem, tá? 안녕! Last year I thought about